Então, nós temos essas abas aqui no site: início, projeto de site, aprendizagem, aprenda, êxito, blog, charges, apresentação e espaços. Esse site foi organizado dentro do curso de especialização em arte e educação intermediática digital, e a ideia é transformá-lo em um site de autoaprendizagem, ou seja, os aprendizes interessados em língua portuguesa e pensamento computacional, que é o meu tema, podem aprender língua portuguesa por um viés do pensamento computacional aqui dentro. Ainda está em desenvolvimento e ainda está em fase de orientação dos meus professores orientadores aí. Então, no início eu tenho uma página que apresenta as tags, né, e já tem essa frase: aprender a prestar atenção à maneira como a forma está configurada é um modo de pensamento que pode ser aplicado a todas as coisas feitas, sejam elas teóricas ou práticas. Eu trouxe essa frase do texto de Eliot, né, que se clicar aqui, educação, aprender das artes sobre a prática da educação. Exatamente. Então, um mapa que linka o projeto escrito, o projeto na íntegra, o texto do projeto com a forma com que ele está organizado dentro do site. Então, o que é essa forma mais fácil aqui de achar o conteúdo, ou então vai pegar o projeto do site pedagógico na íntegra. E aqui nós vamos dar mais uma atenção. Introdução, tema problema, objetivos geral e específicos, justificativa, fundamentação teórica, quem me embasa teoricamente, metodologia, as referências bibliográficas e as referências de sites educativos. Esse texto organiza toda a produção do site, né? Então aqui especificamente a gente vai dar uma importância ao tema problema do site, né? Que se norteia na seguinte questão: como o pensamento computacional contribui para o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa? Sabe-se que o pensamento computacional não necessariamente é pensar como um cientista não é necessariamente ser um cientista da computação, mas pensar segundo métodos embasados no que um cientista da computação faz, certo? Então ele nem necessariamente precisa estar diante de um computador, ele pode ser um pensamento computacional desplugado, né? Então, o foco da autoaprendizagem aqui é a língua portuguesa, mas por meio deste foco encontramos inovações a partir de situações geradas pelo que foi cunhado como adestramento digital, ao qual estão submetidas, por exemplo, algumas tentativas de inserção da tecnologia na prática educativa. Porque o adestramento digital ele é o contrário do pensamento computacional, porque ele dá essa falsa sensação de que você está utilizando a tecnologia com autonomia, com poder de criação, com poder criativo. Mas não, a gente está sendo adestrado para utilizar ferramentas prontas, né, e não criar ferramentas para a nossa área. E é isso que o mundo, é esse momento em que o mundo passa, né? É por esse momento que o mundo passa. O momento de transposição das várias áreas tradicionais, muitas das quais vão permanecer, desde que se insiram dentro de um pensamento computacional. Então, espera-se mais do que consumidores dos insumos digitais. Os protagonistas do século XXI devem ser capazes de combinar seus conhecimentos e aptidões com as inovações de tecnologia, pensamento computacional e todo esse arsenal que vem sendo descortinado como um desafio tamanho, tanto para professores, educadores, gestores da educação, como para jovens e aprendizes. Então, esse é o tema problema. E como a língua portuguesa pode ser um vetor tanto da aprendizagem computacional, como de transpor essa língua portuguesa para esse pensamento computacional. Então é mais ou menos assim que a gente está pensando. Então, quais são os objetivos? O objetivo geral desse site é desenvolver métodos e meios de ensinar e aprender conhecimentos que interajam o idioma português pelo viés da consciência computacional.
mediados pelo site, de modo a abranger suas interseções e aproximações relacionadas às correspondentes estruturas sintagmáticas, semânticas e morfológicas. Então aqui eu deixo o convite para que seja visto esse texto, seja lido, seja pensado e seja avaliado aí, e para que ele cresça, né? Porque ele ainda está em desenvolvimento, certamente precisa de muita fortificação aí, muita orientação. Aprendizagem, aqui nessa aprendizagem eu trouxe conteúdos de videoaulas, cursos online, publicações e sites pedagógicos que correspondem ao tema, problema deste site. Então, videoaulas de História da Língua Portuguesa, Pensamento Computacional, Análise Sintática, Regex. Cursos online, alguns lugares online em que se pode, tanto pagando ou gratuitamente, desenvolver pensamento computacional e língua portuguesa. Publicações é o espaço do site em que nós encontramos os textos e, por fim, sites pedagógicos, que são algumas plataformas aí, vai ser alimentado, mais alimentado, mas tem algumas plataformas aqui que tem outros conteúdos, por exemplo, esse aqui, W3 Schools, ele é um site incrível de autoaprendizagem em linguagem de programação. Então nós temos as várias linguagens aqui de programação e em que o usuário, o aprendiz, pode aprender, por exemplo, PHP, que eu comecei aí a aprender PHP. Então, tanto pode pegar aqui, você vai pegar um tutorial e vai aprender a fazer aqui o PHP. E tem aqui explicando o que é o PHP, tem momentos para a gente fazer o teste, fazer os testes e tudo mais. Então a gente pode aprender aqui várias linguagens, Python, Bootstrap, SQL. Bootstrap não é linguagem, né? PHP, SQL, JavaScript, CSS, HTML, a depender de quem quiser aí. Ele pode ser muito bom para quem está a fim de aprender uma linguagem mesmo específica de programação, e ao aprender uma linguagem específica de programação, você está desenvolvendo um pensamento computacional, está desenvolvendo linguagem. Tem essa rede brasileira de aprendizagem criativa, Mastertech, que também tem muitos conteúdos gratuitos, tem outros pagos. É da Camila Schutt, muito bom. Aprenda. Nessa aba de menu eu coloquei algumas propostas do site, são específicas do site. Então essa aqui foi a aula que eu planejei, que eu programei e tá aí, né? Que é a interseção entre as conjunções da língua portuguesa e as condicionais em PHP, na linguagem de PHP. A folha de redação do HTML, eu só coloquei esse título, mas não desenvolvi essa aula ainda, mas ela é muito boa para fazer essa comparação. E o fórum, aqui os aprendizes podem criar posts e colocar discussões em cima desses posts para, né, troca de conhecimento, partilhar experiências e momentos. Êxitos. Aqui foram algumas atividades, alguns planejamentos de aula para a aprendizagem significativa em língua portuguesa, utilizando o pensamento computacional. Foram atividades, essa aqui foi desenvolvida dentro de sala de aula, essa aqui também. Todas as três foram êxitos, foram atividades desenvolvidas que deram certo para inspirar. O blog, existe um blog deste site, Programando Aprendizagem Significativa, no qual são apresentadas. Esse blog é alimentado com conteúdos de atividades da especialização em arte e educação intermediática digital,
feita na Universidade Federal de Goiás, na modalidade à distância. Então, tem muita coisa aqui. Então, se a gente pegar aqui núcleo temático 1, nós temos vários conteúdos aqui, e ainda em fase de organização, mas tem muita coisa. Charges. As charges aqui são relacionadas ao tema problema do site, né? Tem algumas aqui, tem a referência, então é um momento bom de aprender também, é uma linguagem, é um gênero muito utilizado na língua portuguesa, né? Então fica aí um bom espaço para se trabalhar. Apresentação, aqui eu apresento a proposta do site em si, né? Programando aprendizagens significativas, quem sou, aqui mais voltada para mim, Paloma Amorim da Silva, tem um depoimento autocartográfico. Diga-me, siga-me são espaços aqui para interação, né? Quem quiser deixar uma mensagem, siga-me as redes sociais aí disponíveis. E espaços são os espaços do Goiás aqui. Museu Casa Coralina, Galeria Matutina 11, Museu JK, Oficina Cultural Gepeto. Então tem aqui os seus respectivos sites com as suas respectivas aprendizagens aqui. Bom, eu apresento algumas reflexões aqui sobre a produção do site pedagógico com relação à produção desse site, né? Tem esse texto aqui e eu faço algumas considerações, né? Do projeto BSB ao site Programando Aprendizagens Significativas, né? Então, o projeto BSB foi a origem desse site, foi onde tudo começou, intermediado pela especialização e desembocou em Programando Aprendizagens Significativas, né? Então, curso de especialização alheia os objetivos de minha sala de aula às atividades propostas pelo curso, fazendo com que tomassem um cunho real e fossem aplicadas de fato e correspondessem qualitativamente aos questionamentos e à realidade, gerando progressos e respostas úteis ao processo. Com isso, a importância da produção do site de autoaprendizagem se deu, no mínimo, em 2 âmbitos de crescimento. Quer dizer, o primeiro se refere à minha formação em licenciatura em língua portuguesa, e o segundo foi no que aí eu explico aqui, né, direitinho como é que isso se desenvolveu dentro da minha formação em língua portuguesa, porque me deu uma fundamentação muito boa, muito grande. E o segundo que me trouxe essa inquietação e essa convergência ao pensar a tecnologia, né? Como essa tecnologia pode ser levada para o ensino, como essa tecnologia pode ser explorada dentro de um programa curricular em língua portuguesa, né? E como professora de língua portuguesa, que contribuição eu posso fazer, que correspondência eu posso fazer com o conhecimento dessas duas áreas, né? Mais do que explorar o fato técnico das perspectivas de aprendizagem e tecnologia, inseri-las nas abordagens pedagógicas de uma sala de língua portuguesa, busca maximizar a figura do professor dessa disciplina como um ousado, que se engaja na construção de um conhecimento pautado na realidade atual, em busca de viabilizar as condições de inovar o conhecimento e seu labor junto a seus alunos. A esses é a oportunidade fecunda de vivenciar e estudar uma disciplina de acordo com seu tempo, que busca ecoar e responder aos anseios da época e do transcurso histórico. Então, o site de autoaprendizagem foi possível para foi importante para quê? Para que eu vivenciasse mudanças concretas no processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. E também no meu incitar a pensar e a me desenvolver mais em tecnologia. Então fica aí o convite para que esse site seja explorado e que seja também
né, orientado aí segundo esse objetivo. Ainda